Olá, eu sou Caroline e estou aqui representando o grupo composto pela Amanda, Ana Lígia, Dayana e por mim. Hoje nós vamos apresentar então as nossas compreensões acerca do texto intitulado como Breve Histórico da Psicologia Escolar no Brasil. Esta é uma atividade referente à disciplina de Psicologia do Aprendizado, ministrada pela professora doutora Luciana. O texto foi elaborado por Aline Ottoni Moura Nunes de Lima, no ano de 2005. Ela, que é professora substituta de Psicologia da Educação Escolar na Universidade Federal de Uberlândia, apresentou então para nós um texto que consistia uma revisão bibliográfica sobre o tema, que enfoca as tendências da relação da psicologia e a educação ao longo da história. Então, o objetivo desse trabalho, ele é fazer uma linha do tempo sobre a história da psicologia dentro da educação e, assim, surgindo um braço a mais da psicologia, que é a psicologia da educação, trazendo fundamentações teóricas para importantes questões escolares. E também a relação do psicólogo e da escola, como que surgiu, como que se manteve essa relação e como é vista ainda, né? Ela ainda, a gente pode dizer que ela ainda é vista como algo que simplesmente é um profissional para dar um laudo da criança vista dentro de salas de aula e muitas vezes não levado em consideração o seu contexto, né? Contexto social, contexto da família, relação familiar. Então, essa linha do tempo começa em 1879, com a inauguração do laboratório de psicologia de Leipzig, na Alemanha, por William Waldorf. Ele era um fisiologista alemão, ele trabalhava a questão da tomada de consciência humana e do comportamento humano, mas ele não levava em consideração a relação social, a relação entre os seres humanos, o contexto social também, e ele tinha uma visão muito biológica, muito física, dessa questão de tomada de consciência humana e comportamento humano. Logo em seguida, em 1869, Francis Galton, ele lançou um livro Hereditário Gênios. Ele estudava no laboratório de psicometria na Universidade de Columbia, em Londres, e o objetivo do seu trabalho era medir a capacidade intelectual e provar a determinação hereditária das aptidões humanas, para que fosse possível selecionar os mais capazes e aprimorar a espécie humana, fazer uma espécie transgênica, vamos dizer assim. Esse trabalho deu muito respaldo para os burgueses liberais que estavam em ascensão logo após a Revolução Industrial, né? Já que eles pautavam a ideia de igualdade e oportunidades iguais para todos. Mas como assim todos têm a mesma oportunidade, só que uns têm mais, outros têm menos? Então, a partir desse trabalho, eles falavam, olha, mas é algo genético. Algumas pessoas têm aptidão a ir mais longe, outras não. Então, esse trabalho pautava essa questão de classe social, né? Desigualdade social. Logo em seguida, em 1905, Binding, não sei se é assim que fala, gente, desculpa, ele desenvolveu a questão da métrica, ele desenvolveu a questão da métrica da inteligência infantil, né? Ele mediu a inteligência infantil. Então, como que isso funcionava? Qual era o objetivo? Ele desenvolveu instrumentos que possibilitavam a seleção, adaptação, orientação e classificação da inteligência da criança, que necessitava de uma. E conseguia separar, na verdade, a criança que necessitava de uma educação especial e a criança que poderia ir para uma escola normal. Isso se espalhou muito rápido pela Europa e logo em seguida se espalhou pelas suas colônias na América do Norte. E não demorou muito para isso vir aqui para o Brasil, né? Há relatos, quando você estuda um pouco da história da psicologia da educação no Brasil, se encontra relatos sobre esse tipo de ensino de psicologia nas escolas ditas como os normais do século XIX, que demonstra a influência da Europa e norte-americana nas escolas brasileiras, né? Então, não demorou muito para isso vir para o Brasil. Também foi a partir desse período, vamos supor em 1984 por aí,
se teve a primeira questão do psicólogo junto ao sistema de ensino brasileiro. Então, a primeira função desempenhada pelo psicólogo junto ao sistema de ensino no Brasil foi de medir as habilidades de aprender e de progredir pelos vários graus de escola. Então, a função do psicólogo era classificar as crianças. Era assim: você vai para uma escola normal, você consegue seguir os graus de ensino dessa escola, você não, você vai ter que ir para uma escola dita como anormal, uma escola especial, é que você não consegue seguir esse grau que a escola normal oferece. Modelo clínico saúde versus doença. Então, no século XX, as produções de psicologia cresciam diariamente e os estudos de Freud, então, sobre a psicanálise, mudava a visão a respeito da origem das diferenças pessoais, né? Então, eles consideravam a relação do indivíduo com o grupo familiar. Isso era determinante da personalidade. E, por sua vez, então, eles questionavam a visão do inatismo. Então, quando essa diferença já nasce com a criança, né? Já nasce com o indivíduo. E universidades do Rio de Janeiro e da Bahia, então, trouxeram um modelo clínico de psicologia escolar, onde eles tinham o objetivo de psicodiagnosticar e tratar essas crianças que apresentavam problemas de aprendizagem. Anteriormente, essas crianças eram classificadas como anormais. Agora elas são determinadas crianças problemas. Neurologistas americanos em 1918, eles trouxeram uma hipótese de que esses distúrbios de aprendizagem e de comportamento das crianças eram consequência de uma lesão cerebral mínima. E ela só se concretizou mesmo na década de 60 e até hoje ainda é utilizada como base e é influência para pesquisas e práticas de psicologia que classificam então essas crianças como anormais ou normais, como era classificado antigamente. O modelo preventivo, então antecipando e clinicando. Com o surgimento da psicanálise, então surgiu novas respostas, né, para esses problemas de aprendizagem e de comportamento. São mais especificados assim com o desajuste familiar. Então, seria algo que vinha de herança genética. Essa hipótese se deu num período pós-guerra, onde a maioria da população não tinha acesso à educação, né? E muitas vezes eram desclassificados para o mercado de trabalho. Esse modelo, então, né, de desajuste infantil, ele tinha como objetivo que o profissional de psicologia ele teria que tratar essas crianças, né, antes mesmo de diagnosticar. Então, ele fazia essa classificação de crianças com problemas ou não, que seriam qualificadas para o ideário do Estado Novo, né? Então, a gente vê isso ainda até hoje nesses serviços de orientações educacionais e de psicologia, onde eles atendem individualmente os alunos com esses problemas de aprendizagem, né? Então, até hoje a gente faz essa classificação entre crianças com problema e crianças que não têm qualquer outro problema de aprendizagem, dentro dessas salas de recursos com atendimento individualizado. Modelo compensatório, novas explicações, velhas posturas, fala sobre a teoria da carência cultural, que chegou ao Brasil na década de 70. Essa teoria surgiu mediante as necessidades de se conter as tensões geradas pelas minorias raciais. Essa teoria, ela tinha diversos trabalhos que explicavam a discrepância do rendimento escolar observada entre as crianças de vários níveis socioeconômicos. De acordo com esse conjunto de ideia, as crianças de níveis sociais mais pobres, elas não tinham os mesmos recursos financeiros e aptidões para o aprendizado do que as crianças de classe mais privilegiada. Então, elas precisavam de novos recursos diferentes para poderem aprender.
O ambiente em que essas crianças de nível socioeconômico mais pobres viviam geravam diversas deficiências, como deficiências nutricionais, cognitivas, emocionais, de linguagem, e elas ainda eram vítimas de desestruturação familiar. Então, diante disso, foram realizados vários programas de educação compensatória voltados para essas crianças carentes. Esses programas, eles continham como merenda escolar, aulas de reforço de aprendizado, a produção de materiais para estímulo de crianças de pré-escola. Também foram algumas medidas tomadas para solucionar esse problema de discrepância na educação. O psicólogo, nesse período, então, ele realizava um trabalho mais voltado para o diagnóstico das deficiências dos carentes, mediante, então, a testes psicológicos, detectando suas incapacidades e buscava, juntamente com outros profissionais da educação, programar meios psicopedagógicos que possibilitassem, então, a aprendizagem dessas crianças. O psicólogo, então, neste momento, ele está adotando uma postura mais individualizante, por não estar considerando ainda todo o cenário educativo escolar, mas apenas um de seus componentes, que é o aluno. Neste momento do texto, a autora, então, traz para nós uma introdução sobre o modelo crítico. Este modelo que surgiu ali na década de 80, que foi devido ao movimento dessa análise crítica da atuação do psicólogo dentro da instituição escolar. A partir de agora, os problemas de aprendizagem, eles passam a ser vistos como um fenômeno complexo, e a sua análise, ela deve envolver diversos aspectos sociais, econômicos, políticos, não apenas o contexto aluno, mas sim tudo que está em volta dele. Esse movimento de análise crítica só foi possível graças às bases das ideias teóricas filosóficas do materialismo histórico dialético proposto por Karl Marx, visto que nessa perspectiva o indivíduo ele se constitui ser humano com base nas suas relações sociais, e aos poucos, aos passos que ele constrói as suas satisfações e necessidades, ele estabelece uma relação dialética. Então, dentro dessa perspectiva, a educação ela é vista como uma instância essencial no processo de socialização. Já para os psicólogos, é lançado um desafio de superação dessa visão clínica das suas tarefas. E o convite é que eles passam a agir politicamente. Atuar e refletir politicamente com os indivíduos para conscientizar-se junto com eles das reais dificuldades da sua realidade. Freire, 1983. Com esse modelo crítico, nós então entendemos que veio também um rompimento daquela dicotomia entre professor e psicólogo, em que o professor é responsável por educar e o psicólogo é responsável por diagnosticar comportamentos. Agora, a gente tem uma integralização de ambos, sem reduzir um ao outro, e sim integrando os processos psicológicos no interior dos processos pedagógicos. Este, então, seria um momento de discussão e também de construção e desconstruções das teorias e as práticas da psicologia escolar. Então, a gente teria um momento de discutir, de refletir, de problematizar a psicologia dentro da instituição escolar. Entretanto, há um consenso, a autora ela traz que há um consenso entre os psicólogos educacionais sobre a necessidade de uma clareza das finalidades profissionais da área. Contudo, ela ressalta a importância desses profissionais, além da necessidade de que eles ocupem sim esses espaços e se comprometam com as melhorias das práticas pedagógicas, garantindo que as escolas integrem os conhecimentos psicológicos para que a gente consiga, para que a gente alcance uma educação mais humanizada.